Charles Darwin, o tão conhecido naturalista, nasceu na Inglaterra em 1809 e foi responsável, juntamente com Alfred Wallace, pela publicação da teoria de evolução. Um dos marcos mais importantes da sua história foi a viagem a bordo do navio Beagle, entre 1831 e 1836, na qual visitou diversas regiões do globo terrestre e teve condições de perceber uma interessante relação entre fósseis e espécies viventes na época e mecanismos de adaptação de espécies relacionados ao ambiente e modo de vida destes. Assim, Darwin teve condições de, por mais de 20 anos, relacionar esse fato e publicar a teoria. Essa demora se refere principalmente ao fato de que suas descobertas contrariavam o que acreditava-se na época, que as espécies eram fixas, ou seja, todas as espécies que Deus criou no início do mundo são as espécies que existem sem nenhuma ou mais ou menos. Como quando chegou de viagem já era bastante conhecido, Wallace pediu a ele para que lesse seus manuscritos acerca de uma descoberta que teve. Surpreendentemente, Wallace havia escrito juntamente o que Darwin havia há décadas escondido, e como solução publicou a teoria em seu nome e de Wallace. A teoria da seleção natural. A teoria da seleção natural, ponto central da teoria moderna de evolução biológica, foi desenvolvida por Charles Darwin para explicar a evolução dessas espécies, segundo a qual nem todos os indivíduos de uma população têm a mesma expectativa de sobrevivência e de reprodução. A seleção não representa um evento biótico ao acaso, porém é permanente sobre todas as populações, significando uma pressão ambiental específica de um ecossistema em associação a fatores genéticos, resultando em transformações no decorrer do tempo, capazes de garantir a prevalência de um ser vivo, conforme suas vantagens, em detrito a outro organismo desprovido de adaptações que sugerem sua permanência. Assim, os mais adaptados em posterior ou vigente situação ecológica, ou seja, em tempo geológico no passado ou atual, são selecionados segundo a mesma condição. Contudo, esse mecanismo não representa um sistema constante e estável, existindo situações onde um componente genético desfavorável, o genótipo anormal, se sobressai em relação ao alelo em geral favorável, genótipo normal. Portanto, o ambiente viabiliza a manutenção ou supressão das espécies, conservando, maximizando ou minimizando a frequência de um gene, ao ponto de supri-lo do genoma de uma população, por intervenção de fatores como competição intraespecífica, alimentar e reprodutiva, principalmente.